conosco o Guilherme Oliveira para falar desse caso extremamente chocante de um menino, um adolescente de 15 anos que morreu depois de ser baleado a queima-roupa durante uma tentativa de assalto. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Infelizmente, né, mais uma vítima da criminalidade aqui em São Paulo e por causa do celular. O Lucas Santana, de 15 anos, que foi a vítima da vez no Itaim Paulista, na Zona Leste, na madrugada de domingo. O Lucas, ele estava caminhando com o primo dele pela rua quando os dois foram surpreendidos por dois bandidos numa moto. Esses bandidos já chegaram com a arma em punho anunciando esse assalto. Para quem está na live está acompanhando, para quem está no rádio a gente vai descrevendo. Os bandidos anunciaram um assalto e o Lucas, ali no susto, acabou derrubando, deixou o celular cair no chão. Nesse momento que o celular dele cai, o bandido sequer pensou, já atirou a queima-roupa no peito do Lucas e fugiram sem levar absolutamente nada. O Lucas foi socorrido, levado a uma UPA, uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. O corpo dele será velado e sepultado hoje, a partir das 2 horas, no cemitério da Saudade, também na Zona Leste. Sobre os bandidos, eles ainda não foram identificados, estavam com capacetes, isso dificulta um pouco mais o trabalho da polícia, mas imagens de câmeras de segurança já foram colhidas, também testemunhas ali como o primo do Lucas vai prestar depoimento para a polícia conseguir chegar e prender esses dois criminosos que, repito, seguem foragidos. Sobre a violência, Lupato e Sabino, nessa região, no Itaim Paulista, na Zona Leste, esse caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E a gente puxou dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, do 50 Distrito Policial, onde essa ocorrência foi levada, para entender como está a violência nessa região. No primeiro trimestre, não houve casos de latrocínio, roubo seguido de morte. Já no primeiro trimestre do ano passado, houve um caso. Mas, se a gente contabilizar os casos de violência, aí estamos falando em latrocínio, roubo seguido de morte, roubos e furtos. Se a gente somar esses três crimes, aí sim houve um aumento do ano passado para esse na região. 368 casos no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. O que subiu mais foi o número de roubos. Esse caso, por exemplo, do Lucas Santana, poderia terminar em roubo. A gente não sabe dizer, mas como o Lucas acabou sem querer ali derrubando o celular, ele foi morto por esse bandido. Se o bandido tivesse conseguido, por exemplo, pegar o celular e fugir, seria registrado como roubo, é o que vem aumentando nessa região, pessoal. E esse caso lembra muito aquele do ciclista no Parque do Povo, né? Porque o bandido, ele chega e é assim, mas não dá um segundo ali para ele poder atirar no Lucas. Ele atira no Lucas antes mesmo de qualquer reação do Lucas. Foi o que o Guilherme explicava, né? Ele tentou oferecer o celular caiu, e aí o bandido se assustou e atirou. Mas é muito rápido, é tudo muito rápido. Quer dizer, o bandido vinha com o dedo no gatilho mesmo, disposto a fazer qualquer coisa. E Sabino, o caso do Parque do Povo foi o ciclista Vitor Medrado, né, que estava ali parado em cima da bicicleta esperando por um aluno. Ele dava aulas de ciclismo ali na região, e agora a desse adolescente de 15 anos. E é isso que chama a atenção, até porque você recentemente, Sabino, trouxe também o vídeo de uma tentativa de assalto, que na verdade acabou se consolidando um assalto, a um estudante que estava aqui na Zona Sul voltando para casa, não foi? E a reação do estudante é a mesma. Tão assustado por ser tão novo, também deixa o celular cair. Na verdade, no caso que a gente mostrou recentemente, ele praticamente no susto arremessa o celular para frente, mas não de propósito. Numa reação assustada. É um reflexo, né? Assustada. E o mesmo aconteceu agora com o Lucas. E para quem ainda não acompanhou as imagens desse latrocínio, a primeira vez que eu vi, me deu um frio na espinha, Sabino, porque o Lucas estava... A gente tá vendo a imagem do assalto no Campo Belo, viu? O celular live também voa. Mesma coisa. É uma reação, porque são jovens, né? São adolescentes que não estão preparados para... Ninguém está preparado, né, para uma violência tão absurda dessa, mas numa idade dessa, menos ainda. Agora, um amigo do Lucas que estava ali junto com ele ameaça correr atrás desses criminosos logo depois.
Me deu um frio na espinha a primeira vez que eu vi a imagem, que eu falei, quer ver que vão tentar atirar nesse outro menino também, né? Ainda o bem primo que... dele, viu, Lupato? O primo dele? O primo dele, E exatamente. tenta ali, né, Guilherme, correr atrás desses criminosos, mas logo desiste também. E melhor assim, né, para que a gente não tenha outra vítima num caso como esse. Mas as reações, nunca dá pra gente julgar a reação de alguém no momento de um assalto, num momento violento como esse, porque é instinto. Não dá 3 segundos. Não dá. Não dá 3 segundos. Inclusive tem a contagem, né? Tem a contagem ali do tempo na câmera. Ó. Olha lá, da abordagem. São até 3 segundos. 3 segundos. Da abordagem até o rapaz cair morto com um tiro na altura da barriga, do abdômen. É muito chocante, muito chocante. Tão chocante quanto aquele. Tão chocante quanto qualquer um, né? Dos casos que a gente tem mostrado. Mas me lembrou muito o caso ali do Parque do Povo, viu? Guilherme Oliveira, você também acompanha um outro caso, esse que já está sendo investigado pela polícia há uma semana, daquela professora que foi encontrada morta um dia depois de desaparecer em um terreno próximo à Marginal Pinheiros e também ao Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Ainda não concluíram o que aconteceu, são depoimentos e mais depoimentos, e agora a novidade é que conseguiram finalmente encontrar o carro que a professora usava no dia que foi assassinada, né? Exatamente, não só o carro, Lupato, como outros pertences também da Fernanda Bonin, de 42 anos. O carro dela foi encontrado neste sábado na região de Interlagos, na Zona Sul, inclusive num local bem próximo de onde o corpo dela também foi encontrado. A polícia agora vai realizar uma perícia, né, no carro da Fernanda Bonin. A gente acompanha ainda pelas imagens o caso da Zona Leste, né, mas a gente falando agora do caso da Fernanda Bonin, da professora de 42 anos, que foi encontrada morta na zona sul da cidade. Nesse carro também, como eu disse, os pertences como o celular da professora. E até então, o caso registrado como latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Agora a polícia também investiga um caso possível homicídio, né? A ex-mulher da Fernanda Bonin, que também chama Fernanda, é a Fernanda Fázio, ela prestou depoimento e prestou depoimento por mais de 2 horas. A polícia não trata ainda a ex-companheira como suspeita, né, desse caso, mas prestando ali, colhendo esse depoimento para ajudar nas investigações. A polícia, por meio de imagens de câmera de segurança, conseguiu descobrir, identificar que 2 pessoas deixaram o veículo da Fernanda Bonin no local em que foi encontrado. Agora a polícia está tentando identificar essas 2 pessoas por imagens dessas câmeras de segurança, mas também por DNA. Por isso que a perícia é muito importante para isso. A polícia chegar até essas 2 pessoas que deixaram o veículo da Fernanda Bonin nesse local, para depois conseguir identificar quem é o responsável ou a responsável pela morte da Fernanda Bonin e a motivação também desse crime. A gente lembra que a Fernanda Bonin morava na zona oeste da cidade, saiu na noite de domingo para encontrar a ex-companheira Fernanda Fázio, porque o carro da ex-companheira falhou, teve um problema e a ex-companheira chamou a Fernanda Bonin para ir resgatá-la nesse local. Só que a Fernanda, a partir do momento que saiu de casa, não foi mais vista, só encontrada já morta no dia seguinte em Interlagos. Uma distância bem considerável entre onde ela morava na zona oeste para onde o corpo foi encontrado na zona sul da cidade. As investigações continuam, Lupato e Sabino. Obrigado, Guilherme Oliveira. Obrigado, Guilherme. Bom trabalho por aí. Qualquer novidade nesses 2 casos, você volta aqui no Manhã Bandeirantes. Fechou? Fechado, até. Até. Quinto Sinal acaba de marcar 10h30 da manhã. Nós estamos falando aqui sobre a segurança pública ou a falta, né, de segurança. Uma sensação, muitas vezes, de que você não está seguro andando pelas ruas de São Paulo, de outras muitas cidades do país. Só que a gente também já abordou aqui no Manhã Bandeirantes, sabendo mais de uma vez, a insegurança no sistema Anchieta Imigrantes. São muitos os casos, né, de assalto, furto, roubo, tudo que acontece por ali, principalmente nos momentos mais congestionados. Muito trânsito, né? São rodovias
já estranguladas, principal ligação entre a capital paulista e o litoral sul do estado de São Paulo. Bom, hoje de madrugada nós tivemos um caso que terminou com um criminoso morto e 2 policiais feridos. Polícia Civil está investigando já, tentando entender qual foi a condição desse tiroteio, mas a informação é a seguinte: policiais rodoviários estadual estavam ali realizando seu trabalho normalmente quando identificaram um veículo que pela placa era roubado. Tentaram abordar e pedir para parar, o motorista não parou, começou uma fuga. Esses 2 policiais dentro de uma viatura realizando uma perseguição que caiu para a rodovia Anchieta, ali na altura de São Bernardo, que é basicamente uma avenida também, né? Não só uma rodovia por ali. Essa perseguição durou um tempo até que o motorista do carro roubado perdeu o controle e bateu em um terceiro veículo. Nesse momento, os policiais desceram da viatura e foram abordar esse criminoso, que disparou contra a equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Eles, claro, reagiram, atiraram contra o criminoso, que foi atingido, morreu no local. Esses 2 policiais também foram atingidos, os 2 estão internados, feridos após essa ocorrência. O carro roubado bateu em um terceiro veículo. O motorista desse carro também está ferido e também está internado. Ou seja, 4 pessoas envolvidas nesse caso. Ainda não se sabe onde esse carro foi roubado, desde quando ele estava ali registrado como roubado. Mas o 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo é quem vai tocar a partir de agora essa investigação. Caso de hoje, de madrugada, aconteceu, madrugada de segunda-feira.